Natan Gonçalves foi assassinado em 9 de abril de 2012, em Jacinópolis. Ele era um professor da escola popular, por isso que todos o chamavam de professor. Era camponês, era liderança da Liga dos Camponeses Pobres. Principalmente, ele tinha na região um histórico de solidariedade, de apoio aos povos, né, de prestação de serviços para a comunidade. Do seu assassinato, deixou esposa e filha. O inquérito foi instaurado na delegacia de Buritis. E os atos praticados até agora apontam a irresponsabilidade do Estado e a criminalização da vítima. E aí, eu não só vou dizer isso, como também quero provar isso pelo inquérito. E aí, assim, o inquérito ele foi instaurado no dia 13 de abril de 2012, sob o número 070-2012. E a delegada responsável, a doutora Fabiana Martins de Oliveira Braguin, ela foi responsável por esse inquérito até março de 2014, quando ela foi transferida para Ji-Paraná. O maior problema é que essa delegada era casada com o tenente Braguin. E o tenente Braguin coordenou a invasão da casa do Renato por 2 vezes em 2010. Inclusive, o Renato Natan chegou a registrar no Ministério Público uma ocorrência sobre essas invasões. E depois, esse mesmo major da Polícia Militar foi quem participou da retirada do corpo do Renato do local e de nova invasão na casa do Renato depois do seu assassinato. Então, tecnicamente, o major invadiu a casa do Renato 3 vezes. 2 vezes em 2010, e ele fala isso, e lá no inquérito está demonstrada essa fala dele, que ele invadiu a casa do Renato. É claro que ele não usa a expressão invadiu, ele disse, estive na casa do Renato. Renato que disse da invasão, quando ele registrou em 2010, uma ocorrência que a polícia tinha ido na sua casa e invadido quando ele estava fora. E depois do assassinato do Renato, novamente esse major participa da invasão da casa do Renato. E é a sua esposa que vai cuidar desse inquérito. Segundo o inquérito, a Polícia Militar foi avisada. Então o inquérito diz assim, olha, as pessoas chegaram no boletim de ocorrência, diz assim, as pessoas encontraram um corpo na estrada e acionaram a Polícia Militar. Muito bem. Se tinha um corpo na estrada, está morto, óbvio. Mas, em vez de acionar a polícia técnica para ela sair de Ariquemes e ir lá fazer perícia no local, o que a polícia faz? Vai lá e retira o corpo. Ela tem tempo de avisar os agentes funerários, ora, que no final das contas são policiais militares, os donos da agência funerária, né? Para ir lá retirar o corpo. Chegando lá, ela sequer preserva o local, ela sequer tira foto do local, ela sequer investiga o local. Então, aí nós temos o laudo cadavérico realizado pelo Dr. Éder, que não consegue precisar a entrada e saída da bala. Eu peguei esse laudo, com a ajuda dos companheiros, nós levamos ele para o Instituto Carioca de Criminalística, no Rio de Janeiro, no escritório do professor Nilo Batista, e mostrei para ele, não só esse laudo, mas como todo o inquérito, todas essas falhas e irregularidades. O doutor Nilo Batista usou a seguinte expressão, eu só vi um laudo tão porco desse na época da ditadura militar. Foi essa a expressão do professor Nilo Batista, um renomado professor na área de criminalística. Tanto o coronel Enit de Araújo, como o delegado da Polícia Civil, o doutor Lucas Torres, foram para a imprensa no dia 10, e aí foi publicado em todos os sites, de forma tremendamente violenta, que Renato Natan, que eles tinham conseguido a maior prova de que em Rondônia tinha guerrilha, e a guerrilha era feita pelo Renato Natan, né? Realmente devia ser muito perigoso ao Estado, um pai de família, camponês, professor, né? Que tem livros em casa. Renato nunca teve uma passagem na Polícia Civil. Nunca respondeu um processo civil ou criminal, mas como pai de família foi tratado pior que se trata os cachorros na rua. Esse foi o tratamento que o Estado deu a Renato Natan. Foi designado uma missão especial, o delegado agrário, Júlio José da Paixão Neto. E é importante frisar que o doutor Júlio foi com muita vontade de resolver, mas não resolver quem matou Renato. A única coisa que ele queria saber das testemunhas era se Renato estava envolvido em alguma situação com a LCP. Ou seja, novamente ele tem a preocupação do Estado, nos processos de investigação, de fazer a criminalização da vítima, de relacionar o Renato
com outros crimes, com outras situações da região de Buriti. E a pedido da família, eu assumi o compromisso de acompanhar esse inquérito até o final. E o final desse inquérito é denúncia em todos os espaços. Denúncia nos órgãos públicos, denúncia em audiência pública e qualquer outros espaços que a gente puder dizer e reafirmar sem medo. Quem matou Renato Natan foi o Estado.